dia, São Paulo, terça-feira. As pessoas não sabem como que é o trabalho de motoboy. Todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, deveriam acompanhar para ver como é que é. A galera de São Paulo, ela sempre teve um certo preconceito com a galera que é motoboy. Eu acho que o reconhecimento é tudo. Pode ser pouca coisa. Muito obrigado, que Deus te abençoe, tô muito feliz. Hoje eu sofro preconceito por ser motoboy, mototrans. E por eu estar nessa profissão, mas a gente derruba com um sorriso no rosto. Ele derruba essa moto de propósito. Naquelas costas daqueles meninos ali, tem muita história ali por trás. Eles não carregam só a bag nas costas, eles carregam uma família, uma história, uma conquista. Moto, é maravilhoso. Eu me vejo ainda sendo vovó motoguel e passando cada vez mais adiante. E desistir nunca é uma opção. Para quem vem da favela, desistir nunca é uma opção. Comecei a ensinar e depois virei motoboy. E querendo ou não, às vezes eu compartilho aí dos dois no meu trabalho, tanto na escola quanto sendo motoboy, que às vezes eu acabo encontrando aí meus alunos no meio da rua, vou fazer uma entrega na casa deles, e eles, poxa, professor, você tá fazendo a entrega pra mim? Eu falo, cara, a gente se vira aí do jeito que dá, a gente tá aí na rua e é bom te encontrar aqui. Meu nome é Renildo, tenho 24 anos, nascido na Bahia, Chapada Diamantina. Moro aqui em São Paulo já tem mais de 20 anos aí, crescido aí nas ruas de São Paulo aí pelas periferias. Hoje eu sou professor de matemática, ao mesmo período que eu trabalho como motoboy. Renildo, ser motoboy e professor, cara louco e obstinado, tanto pelas ruas quanto pela educação. Comecei a ter renda ensinando, lecionando há 2 anos e meio, onde na faculdade mesmo já comecei a dar aulas particulares, que acabou aí me gerando uma rendinha extra aí no começo da minha trajetória aí na educação. O que eu enfrentei na minha época acadêmica foi que eu era um menino de 18 anos, estava começando a vida, fui morar numa cidade onde eu não conhecia quase ninguém. Acabei começando trabalhando como pedreiro para poder auxiliar ali na minha faculdade. Até o momento que eu virei professor, eu sempre me senti muito deslocado, tanto pela minha maneira de ser, por onde eu ter vindo, pelas minhas raízes, pelas minhas culturas, tanto estar num ambiente onde, hipoteticamente, são de brancos. Hoje sou muito feliz por essa corrida que eu tive aí, porque foi uma corrida bem extensa. Ao mesmo tempo que eu comecei trabalhando aí na escola, já consegui conquistar aí minha motinha, consegui ir para as ruas aí para poder ter aquela renda extra que sempre é bom pra gente poder construir sonhos, né? A gente que vem da periferia, a gente que vem do Nordeste, a gente sempre vem procurando conquistar coisas novas e conquistar sonhos aí que às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de renda. E aí encontrei aí nessa vida de motoboy aí uma maneira de ganhar um dinheirinho extra e fazer algo que eu gosto aí, que é andar de moto. Meu primeiro dia como motoboy foi um dia chuvoso, um dia onde eu só queria sentar e chorar, porque eu não sabia a rota, eu não sabia como que procurava a casa, não sabia que tinha ruas que os números eram bagunçados, então pra mim foi uma luta ali no primeiro dia, foi bem complicado. E os maiores desafios que eu encontro no dia a dia é o trânsito, loucura, todo mundo na loucura ali, os motoboys querendo fazer ali o seu dinheiro ali do dia a dia o mais rápido possível. O tratar dos clientes também é um desafio pra gente, porque querendo ou não, tem dia que a gente é tratado mal e aquilo faz com que o seu dia seja um dia ruim. Meu primeiro dia como professor foi
bem conturbado, porque de início já encontrei uma situação onde eu acabei me sentindo oprimido. Eu, como uma pessoa negra, eu tinha visto um aluno, acabou fazendo um comentário falando: nossa, tem um professor negro. E outra pessoa que estava lá no fundo da sala de aula começou a debochar da minha cara. E aí eu olhei aquilo e falei: mano, meu primeiro dia, o que eu vou fazer nessa situação? Se naquele momento eu não tivesse tomado aquela atitude de conversar com o aluno, de mostrar que não é assim, de que nós negros podemos estar em qualquer lugar, que a gente pode ser o que a gente quiser, a minha trajetória não seria tão exemplar como está sendo hoje em dia. Eu levo essa questão de ser preto, de ser nordestino, de morar numa periferia, de ser um professor jovem. Todos os dias é uma luta. Todos os dias você tem que se impor como uma pessoa que você batalhou para chegar no seu lugar. Ser professor, você tem que ganhar espaço, tanto com os alunos, tanto ali com a sua gestão da sua escola, tanto com os professores. Então a gente sempre tem que estar buscando esse espaço, porque querendo ou não, sempre tem uma pessoa que quer te oprimir. Às vezes é aquele aluno que não gosta de você e quer que você saia, e aí acaba te confrontando ali, utilizando as armas que ele tem, falar que você é preto, falar que você é nordestino. As lembranças desses momentos, quando eu chego em casa, que a gente coloca a cabeça no travesseiro, que a gente vai refletir sobre o que aconteceu, às vezes dá aquela vontade de desistir. E às vezes a gente se questiona mesmo: será que eu posso estar nesse lugar? Será que eu mereço esse lugar? Por ver pessoas acabar querendo destruir os nossos sonhos. Querendo ou não, eu sou um cara que fui criado na favela, sem nada, vindo nada. Comecei com um sonho pequeno, que hoje é imenso. E todos os dias eu corro atrás. E às vezes a gente se depara com essa situação e dá vontade de largar tudo e ser mais um das estatísticas. Ser aquilo que o sistema espera que a gente seja. Eu sofri mais preconceito sendo professor. Porque ser preto e ter um cargo que, em vista à sociedade, é difícil de chegar, você acaba aí sendo oprimido um pouco pela sociedade. Como é que pode uma pessoa ser que nem você conseguir chegar onde você chegou? Sendo motoboy também. A gente às vezes está na rua, às vezes a gente vai entregar na casa do cliente, o cliente querer que o motoboy suba, mas quando vê a sua cor, você acaba vendo como que a sociedade é. Isso já é algo que eu trabalhei em mim para que não me afetasse mais. Mas muitos motoboys encaram isso todos os dias, veem isso todos os dias, e querendo ou não, isso afeta aqui no nosso coração. O que seria a cidade de São Paulo sem os professores e sem os motoboys? Pode dizer que não seria nada. Os professores para dar educação ali aos seus filhos e os motoboys para fazer aí São Paulo girar. Ver esses dois lados, entre estar no modo sendo professor e à noite sendo como motoboy, é algo surreal, cara. São duas pessoas totalmente diferentes. É ser isso, obstinado tanto pelas ruas, em conhecer lugares novos, e quanto ensinar e ver pessoas alcançando lugares melhores. O que mais me emociona na minha trajetória é lembrar o quanto minha mãe lutou para que eu fosse quem eu sou hoje. Que ela mais pegava no meu pé: estuda, só estuda, só estuda, você só precisa estudar. Isso é o que mais me emociona, é o que mais me dá força. Eu tô preocupada, eu tô bem. Então tá bom, eu fiquei preocupada, eu achei que você tava com algum problema. E ela é uma velhinha que é simples demais. Nunca teve condição de dar nada que a gente sonhou como criança, mas a minha luta é por ela, para dar orgulho para ela. Ela sempre vai ser meu guia, sempre vai ser a pessoa que eu sei que quando eu tô na rua ela tá orando por mim, ela tá pedindo para que me proteja e que meu sonho se realize. Ela é uma pessoa auge da minha vida. Uma das memórias mais fortes que eu tenho com a minha mãe é de quando a gente era pequeno e ela teve que parar de trabalhar. Mas sempre que ela pegava qualquer dinheirinho, ela comprava o que a gente gostava. E o que eu mais gostava quando eu era pequeno era aquelas bolachas waffle. Então sempre quando minha mãe pegava dinheiro,
A primeira coisa que ela fazia era comprar um bolacha waffle pra mim. Desde quando? Essas memórias de ouvir ela falando, filho, eu te amo. Algo que eu não esqueço como nunca. E hoje, todas as vezes que ela me liga, ela fala, filho, eu te amo. Isso pra mim é marcante. Não, tá tudo bem, graças a Deus. Minha mãe que me fortalece. Ela que fez eu chegar onde eu cheguei. Que quando eu saí da Bahia com 18 anos, com o sonho de fazer faculdade, foi ela que guardou R$ 1.500 pra mim poder sair de casa. Quando eu saí de casa, eu ia pegar o ônibus pra viajar. Ela falou, ó, esse dinheiro aqui é pra você fazer a sua vida. É pouco, mas é o que eu tenho. Então, agora você tem a oportunidade de mostrar o homem que você é. Então, filho, vai com Deus. E o que você for, eu vou te apoiar. Graças a Deus, deu muito certo. E o orgulho que eu tenho dela, por ela ter feito isso por mim, foi algo que não tem preço. Acho que não é nenhum valor, mas sim o coração dela naquele momento de estar entregando o seu filho para o mundo e deixando com que ele resolvesse os seus próprios problemas, suas próprias dificuldades. E foi um momento onde eu vi que eu me tornei um homem, de verdade. As pessoas não sabem como que é o trabalho de um motoboy. Eu acho que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, deveriam acompanhar o dia de um motoboy para ver como é que é. Porque a gente, para poder sair do nosso ponto de retirada até o momento que a gente entrega aí o seu lanche, é cachorro correndo atrás, latindo, é buraco que a gente não vê e bate, toma susto, é fechada de caminhão, é fechada de ônibus. É uma loucura, as pessoas não têm essa percepção de que a gente tá na chuva, de que a gente tá no sol, que a gente tá numa luta, num suor danado para poder chegar até a casa da pessoa. O que eu mais tenho orgulho da minha trajetória é ver que eu vim da favela e que eu continuo nela, mas de uma maneira diferente, em um patamar diferente. E de mostrar que eu conquistei os meus sonhos, mas eu não saí do lugar onde eu fui criado, de onde eu cresci, e que eu ainda ando no meio das pessoas que me criticavam e que falavam mal de mim, e que hoje me olham com outros olhos e vê que aquela pessoa, aquele menino que andava correndo pelas vielas, hoje se tornou aí uma pessoa íntegra e de bom caráter aí. Eu lembro de eu correndo na escola, diretora puxando minha orelha e querendo me expulsar da escola. E falando que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir nada e que se eu continuasse eu ia ser só mais um favelado que ia parasitar por aí. Também com o professor Carlos, que ele ensina as coisas direitinho, porque eu amo ele. E feliz dia dos professores. Daquele menino que era o terror da escola e que voltou como professor, pra mim, sem palavras, sem palavras. Os meus alunos representam um sonho realizado. Todas as vezes que eu olho pra eles e a gente tá conversando, eu falo, você sabia que você é o meu sonho realizado? E aí eles dão risada e falam, mas como assim, professor? Eu sonhava com vocês mesmo sem conhecer vocês. Tem uma aluna especial que, pra mim, ela é um exemplo, tanto de pessoa, venho acompanhando a trajetória dela, formei ela em 2022. A aluna Carolina, ela é uma aluna especial para mim porque ela me viu no primeiro ano como educador e quando ela me conheceu, ela olhou para mim e falou, eu quero ser como você, uma professora de matemática. E acompanhei a trajetória dela desde o final do ensino médio dela, desde quando ela fez o Enem e até o momento que ela me mandou uma mensagem, professor, passei na Federal fazer matemática. Aquele dia foi o dia que eu mais chorei minha vida. Mesmo sem ela saber, ela nem sabe que eu chorei. Mas eu chorei bastante e até hoje, toda vez que eu encontro ela, eu tenho orgulho de ver que o meu trabalho vem dando frutos. Oi, tudo bem? Que eu chorei porque... Numa federal ainda. Eu fui uma pessoa que sempre foi desacreditada
que às vezes nem eu mesmo acreditava em mim, que eu sempre fui um moleque sonhador e nunca achei que ninguém ia se inspirar em mim. Nunca achei que ninguém ia olhar pra mim e falar, mano, eu quero ser que nem você. E ver alguém que vem do mesmo lugar que você, olhar pra você e não querer ser maior que você, mas querer ser igual e se espelhando em você, pra mim, não tem preço. Pra mim, toda vez que eu lembro, toda vez que eu comento, é motivo de chorar. Eu acho que ela não sabe ainda, ela não sabe nem a proporção que isso gera dentro de mim. Obrigada por ter me ajudado, viu? Eu era sua aluna, agora você é sua colega. Eu motivo ela, eu incentivo ela, mas eu nunca abri meu coração de fato pra ela, pra dizer o quão isso é importante pra mim, o quão aquela mensagem foi importante pra mim. Agora ela vai saber. Uma mensagem que eu deixo aí pra todos os jovens de periferia que estão aí sonhando tanto ser um motoboy ou conquistar algo ou chegar em algum lugar, não desistam dos sonhos de vocês, porque querendo ou não vai ser difícil, vai ter opressão, as pessoas vão te criticar, mas com muita luta, com muito suor, com muita persistência, você consegue chegar na onde você quer chegar. E desistir nunca é uma opção. Para quem vem da favela, desistir nunca é uma opção. E como eu sempre falo para todos os meus alunos, para todos os meus colegas, a favela sempre vence e sempre vai vencer. Basta não desistir. A Cíntia só descansa só da meia-noite até às 6. Eu arrumo energia, acho que é Deus que nos sustenta essa nossa força, né? Eu viajava muito, às vezes eu fazia ida e volta pro Rio, às vezes eu fazia ida e volta pro Paraná, ida e volta pra Minas. Eu rodava 1.000 a 1.200 por dia. Cíntia Galega, sou motoguel há 15 anos. Casada, filho, moro na Zona Leste, na Penha. Fui apelidada aí como a rainha dos KMs, que viajava muito. Eu fui a primeira mulher a fazer essas viagens mais longas. O momento mais marcante na minha vida foi minha superação, né? Quando eu voltei, fiz essa viagem de 1.200 km, que ninguém acreditou. Minha mão doendo, né? Então eu acabei indo e voltando no mesmo dia. Vai conseguir, ela não vai conseguir. E eu só escutava, não falava nada. Você não vai conseguir. Eu falei, tá bom. O que passava na cabeça da minha viagem? Chorava muito dentro do capacete, fechava o capacete, só refletindo. Pai, me acampa com seus anjos, me livra dos caminhos, tira todos os vestidos no meio do caminho, do seu trecho aí, que são muitos KMs, até minha casa. E vinha com fé e coragem, parava, tomava uma água, um café energético e vinha todo vapor. Sempre na cautela, né? Eu nunca pensei em desistir, nunca. Sempre focada. Que eu já viajava, mas eu ia rodar mais KMs. Foi na hora que me surgiu esses KMs limitados. Eu resolvi ser motoguel quando eu tinha minha primeira bike mesmo, que eu comprei com o meu primeiro trabalho. E aí, um belo dia, me chamaram para trabalhar de entrega de marmitex. E eu não queria entregar de bike, né? Eu saí da bike, comprei a minha primeira moto e fui trabalhar nas entregas. A dificuldade, né, que eu enfrentava muito era preconceito. Os homens não deixavam a gente trabalhar, né? Então, qualquer lugar que eu ia, não vai fazer. Eu falei, não, pode deixar que eu faço. Eu troco o seu pneu, eu troco a sua bateria. Aí, quando eu finalizava o serviço, nossa, ele ficava... Ser motoguel na cidade de São Paulo é maravilhoso. É ser livre. Você tá em todos os cantos, você conhecer várias cidades, várias pessoas diferentes. Quando a gente começa, é tudo mais difícil, né? Hoje é mais prático, mais fácil. Você colocou uma rua, você já vai direcionamento até essa rua e você chega rápido. Moto, né, na verdade, é mais prático, porém mais perigoso, mas é uma coisa que você consegue desenrolar, como os motoboys falam, desenrolar mais o serviço, mais rápido, você não fica tanto no trânsito parado.
ser mãe, nesse tempo, eu sempre tive os meus contratempos. Eu fiquei uma época assim, 2 anos, parada, mas porque eu quis, né? Eu falei, assim que meu filho começar a ir pra escola, eu volto a trabalhar. Eu nunca pensei em sair ser motoguel, porque é uma coisa que já tá no meu sangue, é uma coisa que eu já gosto. Você vê, nesse intervalo todo, eu fui para várias etapas, né, de vários transportes, mas eu sempre gostei do ramo de ser motoguel. Eu queria mostrar que eu não era fraca, que eu era capaz, que eu era mais forte que qualquer um homem aí, qualquer um homem que viajava. Eu queria passar, eu queria mostrar, eu queria dar aquela força para quem não tinha força. Eu queria dar essa superação. Eu queria dar ânimo para as pessoas que eles conseguiriam fazer a mesma forma que eu. E nunca desistir. Olá, hein? Esperando aqui atravessar a balsa. O que me motivou foi mais a minha força, mais por causa dos meus filhos, né? Mostrar para eles que a gente pode, a gente consegue. Quando eu lembro dos meus filhos, eu me emociono pra caramba. O Gustavo, até os 7 anos, ele era meu grude, é igual um carrapato. Onde eu ia, ele queria estar junto. Então, Paulinho só quer saber de videogame e celular. Ele não quer saber de mim, ele quer saber, mãe, faz um pix aí. Ser a mãe da Gi, a Gi, a mãe dela abandonou ela quando ela tinha 1 aninho. Hoje ela vai fazer 14 anos. Ela me chama de mãe desde pequenininha, então ela já entende os meus sentimentos, eu entendo o sentimento dela. Família pra mim é tudo. Hoje, pra mim, eu posso falar que é um carinho, é um amor, é atenção, é companheirismo. Eu acordo de manhã já pensando em voltar pra casa, trazendo o melhor pra eles. A cidade de São Paulo sem motoboy não é nada. Literalmente, não é nada. A minha visão dos motocas ser discriminado, fico muito chateada. A gente quer levar a melhor entrega pro cliente, quer levar melhor lanche pro cliente. E às vezes os caras não reconhecem, né? Que a gente passa um perrengue nesse meio termo, né? Nesse trajeto. Eu espero que o mundo modifique isso aí, que as pessoas comecem a reconhecer a gente, comecem a enxergar a gente com os outros olhos. O que me deixa mais feliz trabalhando é clientes nos elogiando dia a dia pelo excelente trabalho, pelo atendimento, pelo carinho. O que tira, que pode me parar nas minhas forças, é se eu sofrer um acidente hoje. É o meu grande medo. Há 2 anos atrás eu sofri um acidente indo pra Minas, pra Betim. No meio do trajeto em Pouso Alegre, caí num buraco. Fiquei um bom tempo parada, né? Quando eu tive o acidente, eu achava que eu não ia superar. Mas eu, graças a Deus, eu tive lá, permaneci, superei, fui firme. Falei, quando eu sair daqui, eu vou sair muito mais que eu era antes. Eu vou correr em Interlagos, minha superação maior, meu sonho. Sempre quis ser uma pilota, independente se é cilindrada pequena ou cilindrada grande. Vou correr em Interlagos, então eu tô com uns poucos de patrocinadores aí que estão me ajudando, né? Eu já tô inscrita, na verdade, que eles me deram a oportunidade de correr lá dentro. Eu não sabia que eu ia, eu só fui lá só pra visitar. E aí me chamaram pra correr. Eu falei, mas eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. Eu falei, mas como eu começo? Eu falei assim, você tem moto? Eu falei, tenho 250 cilindrada. Então bora. Essa experiência tá sendo um arraso, vou falar pra você. Dá medo, porque a gente não pode acelerar devagar, tem que acelerar com força. E tô em busca disso pra gente alcançar várias cilindradas aí. Eu pretendo ser pilota no futuro pra dar mais superação pras mulheres, pra dar mais força pra elas, que se eu posso, elas também podem, em busca de qualquer coisa que elas precisarem.
Hoje a Cíntia é totalmente diferente. Quando chega em casa, que ela diz obrigado, Deus. O que eu diria pra Cíntia há 15 anos atrás, que não foi fácil, mas ela conseguiu. Ela venceu. Eu sou Quando eu penso que eu sou que eu sou guerreira, eu me sinto muito lisonjeada com tudo isso aqui, com toda essa superação, e é o que eu passo pra eles. Tudo isso aqui, eu quero que eles aprendam que suor, você trabalhar honestamente é a melhor coisa. Que você consegue alcançar seus objetivos lá na frente. O futuro é moto. É moto mais potentes, é motos mais velozes, é moto. É maravilhoso. Meu nome é Eduarda, tenho 30 anos, moro no Jaraguá já há 26 anos. Eu nasci aqui no bairro da Lapa, aqui em São Paulo mesmo, né? Morei no bairro da Leopoldina, na favela do Seattle, até os 6 anos de idade. Aí o tempo foi passando, como moleque mesmo, crescendo, jogando bola, empinando pipa, também brincando de boneca, né? Como uma menina ou menino, como sempre. Trabalhei de telemarketing. Foi na época do telemarketing que eu comprei a moto. Só que era metade do meu salário, era a parcela da moto. Aí fui procurar uma coisa melhor, aí saí, nessa daí que chegou a pandemia, não tava conseguindo arrumar emprego, arrumei de limpeza. Só que de limpeza também não tava dando certo, foi quando a dona da pizzaria, que eu trabalho hoje, me chamou. Eu tinha aquele medo por ser trans. Mas foi ao contrário, muito mais pessoas me aceitaram do que pessoas criticaram. E isso, tipo assim, trouxe um conforto mais, quebrou aquele negócio de machismo. Eu tinha um grupo de motoboy e tinha muita gente que não acreditava que eu, trans, era motoboy. Uma vez me colocaram num grupo e me removeram porque minha foto é feminina. Aí foi quando eu fiz um grupo de motoboy, né? Os meninos da pizzaria. Aí só era eu e eles, né? Aí, com o tempo, foi passando, o pessoal foi entrando um monte de motoboy, o grupo cresceu, virou um dos grupos maiores da região. Que até esse grupo tá aqui na camisa, que é o nome do grupo, né? Motoboy na Luta. Aí a gente fazia doações de doce no Dia das Crianças, na Páscoa. Só que eles gostaram dessa história mototrans. Então eu fui acolhida no meio desses motoboys e eu fui pegando o meu espaço. Eu hoje ser uma mulher trans, preta, da favela, tenho orgulho de falar que moro num barraco de madeira. E mototrans tem aquele tabu, aquele preconceito. Existe sim o preconceito. Eu sofri muito preconceito na minha vida, muito, né? Eu escutei que era problema psicológico, que aquilo doía tanto em mim e eu achava que eu era, assim, um problema. Porque a população fazia eu virar um problema, né? Eu era zoada na escola, as pessoas me xingavam, me maltratavam, os meninos me agrediam. Aí nessa daí me espancaram, tudo. E eu fui parar no hospital nesse dia, com a barriga de tantos chutes que eu levei. Eu não gostei de uma coisa que me trouxe, que o menino mentiu, eu falando que eu tinha mexido com ele, o diretor acreditou, por eu ser gay. E falou pra minha mãe. E minha mãe acreditou. Foi uma das coisas que pesou muito na minha vida, a minha mãe ter acreditado. Porque trouxe a depressão. A depressão nasceu na minha vida com uns 13 anos por conta disso. Por isso que eu falo que não foi bom eu ter me assumido cedo por conta disso. Porque é um peso muito grande que a gente tem que carregar nas costas. Eu já tinha problema na rua, as pessoas não me aceitavam. Eu tinha problema dentro de casa. Eles me aceitavam, mas não aceitavam o tipo do jeito, né? Aí depois eu entrei num relacionamento abusivo.
Me agredia, me batia, tudo. Eu pensei, caramba, minha vida só dá errado em várias coisas. Eu tentei com a minha família, não dá certo, não aceita. Minha família, o pessoal da rua não aceita. Agora eu arrumei uma pessoa que me agride. Nesse dia, tinha uma conta falando comigo aqui, outro problema falando aqui, outro problema. Minha cabeça estava desse jeito. Então, você vê, eu peguei um ônibus, entrei no busão sem falar nada com o motorista, fiquei na parte da frente. O motorista falou que não ia parar o ônibus pra mim. Eu pulei da janela com o ônibus andando, vim até a estação a pé, subi na ponte e fui me jogar na ponte. A pessoa não quer tirar a sua vida, a pessoa quer tirar o problema que tá na sua cabeça da mente dela. Vim na ponte e fui me jogar na ponte. Tinha um cara passando de bicicleta, ele foi o primeiro que me segurou. Aí encheu de gente, se o pessoal me segurou. Então, se não fosse aquelas pessoas, eu tinha me jogado lá na linha do trem e tinha ido embora. Aí fiquei internada 5 dias no hospital. E foi quando eu pensei em mudar de vida. Conversei com a médica e falei, não vale a pena isso. Hoje, eu falo pra todo mundo que chega em mim e fala que tá com esse problema, com esse tipo de pensamento, que se eu tivesse tirado a minha vida lá atrás, hoje eu não teria dado cesta básica pra várias famílias, eu não teria ajudado várias crianças, eu não teria dado marmitex pra vários moradores de rua. Então, tipo assim, se eu tivesse feito aquilo no meu passado, hoje eu não teria ajudado muitas pessoas, muitas vidas hoje em dia. Vocês que ajudaram a gente nessa ação hoje de Páscoa, tá bom? Vamos contar com a ajuda na próxima dia das crianças. As mulheres trans temos que entrar também, o nosso lugar em todo lugar. A gente tem que bater de frente com a sociedade mesmo. Da mesma forma que as meninas da antiga foram lutando, né? Sofrendo no passado, a gente tem que chegar e lutar hoje em dia também. Daí continuar lutando pelas pessoas que faleceram no passado pela gente. Então hoje eu tenho orgulho sim de ser uma moto trans, né? Entrar num lugar que quase ninguém, ou ninguém igual a mim entrou. Tem pessoas ainda que acham estranho assim, não acredita que eu faço entrega. Como tem cliente até hoje, quando eu entreguei a primeira vez, se assusta ainda. Tem fatos sim de clientes que são preconceituosos. Hoje eu sofro preconceito por ser motoboy, mototrans. E por eu estar nessa profissão. Mas a gente derruba com um sorriso no rosto. Tem clientes que são acolhedores e gostam, que eles querem ver a gente lá. O que mais deixa a gente forte é a família. A rua, ela vai me xingar, a rua, ela vai me maltratar, a rua, ela vai me matar. Só que quando a gente tem esse apoio dentro da família, ajuda. Minha mãe foi entendendo com o tempo, foi aprendendo com o tempo, entendeu? Que o filho dela não era um monstro que a sociedade ensinou pra ela que era. Ela foi um pouquinho assim rígida, né? Que eu era a primeira pessoa da família, tipo de criação dela, do lugar que ela veio. Então não tinha aquela meia aceitação, achava tudo isso, que eu era tudo isso, né? Ou tava possuída por alguma coisa, ou eu tava com algum problema psicológico. Aí eu falo que eu fui crescendo, fui desenvolvendo, fui mostrando que eu fui o primeiro a terminar os estudos, fui o primeiro a tirar a CNH, eu fui o primeiro de tudo, só que isso não mudava. Aí eu até falo, quem fez a cabeça da minha mãe mudar foi a primeira novela das 9 que mostrou um ator gay. Deu uma polêmica de homossexual na novela e beijo gay pra aqui lá e beijo gay pra cá. Minha mãe começou a ver que era igualzinho o filho dela. E ela começou a me tratar melhor devido a essa novela, porque ela não queria ver as pessoas maltratando o filho dela como maltrata essa pessoa gay na novela, né? E, tipo, aquilo mudou a cabeça da minha mãe mesmo. Ela foi virando minha amiga, até roupa ela oferecia pra mim. Minha mãe, quando eu ia no mercado, ela me defendia se alguém olhava pra mim. A pessoa olhava pra mim com cara feia, minha mãe falava, tá olhando pra ela por quê? Tá olhando pra ela assim, por quê? Ela é igual todo mundo. Minha mãe, ela batia de frente. E tipo, me emociona porque quando minha vida tava começando a dar bem com minha mãe, Deus levou ela embora. E agora eu faço parte do grupo de motoqueiro, hein? Deus me deu pelo menos o final da vida dela uma parte boa. Então, tipo assim, tem aquele pensamento triste que foi o começo, que eu podia ter uma vida mais feliz com minha mãe, só que a ignorância do mundo não deixou eu ter essa vida com a minha mãe, né? Mas no final, os últimos anos, assim, foi maravilhoso. Aí Deus me deu essa chance de ter pelo menos essa oportunidade de ter um final feliz com minha mãe. Aquela que me defendia, que batia de frente, que gostava de mim, tinha orgulho de mim. A memória da minha mãe que mais me emocionou foi quando a gente foi pra Aparecida. Ela foi lá e me chamou pra ir de moto com ela pra Aparecida do Norte, no dia 12 de outubro de 2022. Ela chegou lá, tirou várias fotos da feliz que chegou de moto na Aparecida, porque ela era devota, ela ia todo dia 12. As últimas lembranças que eu tenho da minha mãe lá nesse momento que eu fui pra Aparecida do Norte foi ela toda feliz, indo, né? Porque ela foi na minha garupa.
me abraçando, né? Chegou lá, tirou foto, lá tinha um monte de moto, lá tá parada, tem uma foto dela lá parada nas motos lá também. Ela ficou super feliz, mandando mensagem pra todo mundo, falando que acabou de chegar na Aparecida de moto, gravando um vídeo. E a felicidade foi essa. Boa noite, tudo bem? Nossa, tô legal, hein? Eu tenho muito orgulho de você, entendeu? Esse foi o áudio que minha mãe mandou. Eu tenho muito orgulho de você. Hoje, minhas conquistas, né, que eu tenho hoje, comprei a bicicleta, depois veio a moto, depois veio um carro, e hoje eu estou pagando a entrada de um apartamento. Então, tipo assim, mostrar para as pessoas que a gente consegue sim comprar nossas coisas. Estou pagando minhas contas, estou pagando meu apartamento, estou pagando meu carro, deixando em dia o carro e a moto. E é isso, mas é uma luta, gente. Eu moro no meu barraco de madeira porque eu escolhi não pagar aluguel, porque eu sou sozinha, é só eu. Eu entrei nesse ramo e, tipo, hoje eu tenho o maior orgulho de mim por conta disso. Como uma trans igual eu, já fui líder de uma comunidade, é líder de um bairro, já fui líder de um grupo de motoboy. Eu peguei a liderança dessa comunidade aqui pra arrumar ela. Como era início, não tinha água, não tinha energia, aí eu tinha que ir lá puxar um fio, puxar cano de água, então eu acabei pegando essa linha de frente. Aí eu lembro que pegou fogo na favela, eu subdividi certinho, fui pegando os barracos que estavam vazios, coloquei a família pra morar, depois fui tentando, tinha um grupo que fazia comida, eu fui trazendo as doações, eu ia doando de acordo com tudo, aí fui crescendo. Aí eu acabei pegando uma liderança mais pra estar ajudando o bairro. Hoje eu ajudo o bairro em muitas coisas, tem ruas que eu pedi pra ser recapeada, nossa, eu amo passar nelas, eu olho assim e falo, filho, eu pedi pra arrumar essa rua junto com outros líderes. Nossa, é um orgulho assim, entendeu? Eu sou liderança de vários fatores que antigamente uma pessoa igual a mim não entrava. Então hoje eu tenho orgulho sim de entrar num lugar que quase ninguém igual a mim entrou e lutar por esse nosso grupo, seja ele os motoboys, seja as trans, seja negro, seja o pessoal da favela, e a gente tem que estar em todos os lugares e ser assim em todos os lugares. Hoje eu dou graças a Deus e é muito bom que hoje estão contratando trans para mercado, estão contratando trans para várias áreas que é onde as pessoas têm que ver a visibilidade. Hoje eu sou um espelho para elas. Quando eu chego para fazer entrega para elas nas trans, elas olham para mim de um jeito diferente. É tipo assim, que a maioria delas são mais acolhidas nos lugares, são olhadas diferentes. Então o fato de eu chegar ali numa área que é uma área com mais homens e chegar uma pessoa igual a elas, ela se sente assim, se sente mais liberal para ir para um lugar diferente. Porque as pessoas, a sociedade olha as trans como mais objeto para sexo, mais na área da prostituição. Então o fato de eu chegar ali como um mototrans, ou motoboy, ou motorgirl, isso é bom para elas também, porque elas veem que tipo tem outro lado que elas podem seguir também, que não precisa elas estar naquela vida mais sufocada, né, achando que só tem aquela saída. Não, a gente tem saída, a gente pode entrar em qualquer lugar. O meu sonho é um mundo sem preconceito, de todas as formas, sem racismo. Meu sonho é viver e ser feliz. Esse é meu sonho, viver e ser feliz e ser igual, tipo, para as pessoas verem que eu sou igual a todo mundo. Esse é meu sonho, de um mundo mais feliz, mais aceitável. Naquelas costas daqueles meninos ali, tem muita história ali por trás. Todos eles não carregam só a bag nas costas. Eles carregam uma família, uma história, uma conquista. Não é só uma pessoa, um motoboy que seja ali, ou motorgirl, mototrans. É uma pessoa levando uma história gigante por trás daquele baú, da bag, ou que seja da mochila. Mas ali tem uma história.
Trabalho de entregador desde 2019. 4 anos como entregador. E se naquela época dissessem que eu ia estar aqui, onde eu estou agora, eu não iria acreditar. Meu nome é Michael, eu tenho 26 anos, moro aqui em Itapecerica da Serra e sou motoboy influencer. Minha infância, na verdade, ela foi uma infância muito criativa, né? Com brincadeiras que geravam, né, imaginações e tudo mais. Eu sempre gostei, na verdade, de fazer vídeo desde pequeno. Então, eu sempre brinquei com essa questão de dublagem desde cedo. Né? Teste. O senhor sabe o que está rolando de melhoria no score? Com 16 anos eu decidi que precisava ajudar minha mãe de alguma forma e decidi que eu ia arrumar um serviço. Com 15 anos eu já estava procurando serviço, mas com 16 que eu consegui meu primeiro trampo. E aí depois de um tempo meio que trabalhando nessa vida de CLT, eu tomei um chute quando começou a pandemia, né? Saí desse trampo e já embiquei nessa de trabalhar como motoboy. E aí eu decidi me cadastrar no aplicativo e decidi ir pra rua. E uma semana na rua, assim, eu vi que valeu muito a pena, porque o salário que eu fazia em 30 dias eu fiz em uma semana. Então, assim, me ajudou bastante. Foi dali que eu tive a certeza que eu tinha que ser motoboy. Na minha cabeça, uma pessoa virava motoboy se não conseguisse nada na vida, tá ligado? Então, a minha visão era essa, quando na verdade é justamente ao contrário, tá ligado? Às vezes as pessoas, ela até se esforça pra ser o motoboy, ela compra os equipamentos, como eu não tinha equipamentos, então ela investe, em vez de investir em outras coisas, ela investe ali pra poder ter essa renda, pra poder trabalhar disso, e muitos na rua se orgulham do que faz. A impressão que eu tinha era muito essa, tá ligado? A galera meio que virou motoboy porque não teve outra opção. Quando, na verdade, outros também tiveram opção, só que a renda na rua acaba sendo melhor do que a renda que das coisas que elas escolheram. Obrigada, amigo. Em 2019, saí da casa da minha mãe, procurei alguma casa pra mim e eu achei uma garagem, né, que era do lado. Mas eu vi aquilo ali como o início, né? Na minha cabeça, aquilo ali ia ser o início e eu precisava, enfim, dar um pontapé de alguma forma. Eu comecei a gravar um pouco dessa minha relação, mostrar um pouco da minha vivência ali, coisas poucas, nunca tão explícito. E foi morando lá que eu tive a oportunidade de comprar meu apartamento, mas assim que eu comprei o apartamento, exatamente no mês que eu comprei, né, que eu dei entrada aqui no financiamento, eu fui demitido dessa outra empresa. Essa pessoa que estava comigo, ela me ajudando de alguma forma, né, pagando algumas parcelas e tudo mais. Depois de um tempo que, enfim, eu vi que não ia dar certo, a gente acabou se separando. Eu tinha acabado de sofrer um acidente na época, que eu fiquei uma semana e meia com algumas dívidas, né, que foi se acumulando. E quando eu voltei a trabalhar, ela me falou que ia sair de... Pô, você não tá em casa, tem como você deixar a casa aberta amanhã, que eu vou passar lá pra poder pegar minhas coisas e tudo mais. Até aí tudo bem, né? Mas quando eu cheguei em casa no outro dia, eu vi que já tinham se levado tudo, né? Máquina de lavar, nossa, a torneira, televisão, sofá, micro-ondas, nossa, levou tudo, né? E aí eu vi aquilo como uma situação que difícil, mas que, cara, eu vou tirar disso daqui alguma coisa. Eu preciso tirar disso daqui alguma coisa. E aí foi quando eu aproveitei que eu tinha criado essa nova conta falando de coisas mais pessoais, que eu decidi fazer o vídeo, né, as coisas que minha mulher levou de casa no final do relacionamento. Coisas que minha mulher levou de casa no final do relacionamento. Sem pretensão, assim, né? Eu achei que fosse ser mais um vídeo que talvez fosse dar algum movimento, mas não como aconteceu. E eu saí de casa para poder trabalhar. Quando eu cheguei em casa, eu já tinha 20 mil seguidores e o vídeo já tinha batido 1,5 milhão de visualização, com muita gente comentando, muito fã
famoso comentando. Então, assim, nossa, é engraçado, porque eu coloquei um detalhe que eu coloquei brincando. Eu falei, já que tá nessa de todo mundo ela levou tudo, a gente tinha tirado os azulejos pra poder fazer uma reforma. Eu falei, ela levou azulejo. E a galera nos comentários, nossa, não acredito, que mesquinha, meu. Como pode? Levou azulejo? E aí, naquilo foi brincadeira, eu explico no vídeo depois, mas acabou, né, ajudando na viralização do vídeo. E quando saiu de casa, ela levou uma lava e seca de 11 quilos. Se eu sinto saudade? Não, relaxa, tranquilo. Azulejo da parede. Nossa, geladeira com freezer invertido. E você se encontra no fundo do poço, não tem como você se afundar mais. A única saída é pra cima. Esquece de deixar Eu me dei com 20 mil seguidores do nada, assim. Eu sabia que eu tinha que dar conteúdo pra eles de alguma forma. E a galera nos comentários falava, meu, mostra um pouco como é a sua vida. Mostra um pouco do que você faz. E aí eu lancei um vídeo, venha comigo acompanhar um dia de motoboy. E aí a galera meio, nossa, que da hora, tal. Eu não sabia que motoboy passava por isso. Eu achei muito interessante, né, mostrar um pouco mais do meu dia a dia. E eu tinha que mostrar algo mais do meu dia a dia. E o meu dia a dia tava sendo na rua pra poder recuperar as coisas que a minha ex tinha levado. Então acabou juntando tudo e eu continuei gravando conteúdo na rua. Ser um motoboy influencer é coisa de louco, assim, cara, porque ao mesmo tempo que você tá na rua querendo bater a sua meta, você também tem que se dar conta que você tem que fazer um conteúdo em cima daquilo, né? Então, principalmente na cidade de São Paulo, tudo é muito rápido. E às vezes acontece, sei lá, um acidente, ou alguém te trata mal, ou você vê alguém tratando mal alguém. Às vezes a gente esquece, porque aquilo, a vida de motoboy também é corrida. Então, misturar os dois, se você já tem uma vida corrida como influenciador, já tem uma vida corrida como motoboy, os dois misturados, cara, sua vida se torna o dobro, o triplo, sim, de correria. Ficou assim, 20 entreguinhas feitas. Aí é só colocar um fone de ouvido com um trapzão e ir pra casa. E aí, não esqueça de deixar o like. Diversas vezes eu tento criar quadros que tenta conscientizar a galera da rua, né, que não é motoboy, sobre a forma que a gente é tratado. Então, eu criei uma série que se chamava Como os Estabelecimentos Tratam os Motoboys. Como que cada estabelecimento trata os motoboys. Expus tudo as formas que a gente era tratado, os locais que os estabelecimentos colocavam a gente para poder esperar, se a gente esperava muito ou não esperava, se davam água, se não davam água, se tinha banheiro para poder esperar. Então, tudo isso, de certa forma, foi mudando a visão da galera com os estabelecimentos, né? Então, os comentários que tinham no vídeo eram, caramba, eu comia lá nesse restaurante, agora eu vou ter uma visão diferente, porque eles tratam os restaurantes diferentes. Muitos estabelecimentos que tinha essa consciência, chegava o vídeo, vários donos entraram em contato comigo para poder tentar mudar um pouco dessa forma que era tratada. Então, assim, além do público, né, da conscientização do público, a gente também conseguiu a conscientização dos estabelecimentos, né, e fazer um pouco dessa mudança foi legal. Será que conseguimos passar a mensagem? Será que conseguimos aumentar o nível de empatia? E que por baixo de cada capacete existe um homem ou uma moça de bem, alguém que carrega a responsabilidade de alimentar uma família que o espera. E não tem outra categoria assim que seja tão unida quanto o motoboy. Foi uma das coisas que me fez querer continuar como motoboy. Porque uma vez motoboy, sempre motoboy, né? O cara não desiste, ele consegue dar um tempo assim, mas desistir nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que ainda não. Talvez mais pra frente, quando eu tiver um pouco mais consolidado na vida de influenciador. Querendo ou não, eu sou um influenciador que cresci com a base nisso, né? Mostrar um pouco da vida da rua. Então, querendo ou não, sempre eu vou estar com uma moto e uma bag pra poder mostrar um pouco do que eu vivo ou do que eu já vivi, se for mais pra frente. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra mostrar no quesito de pessoas que querem ou saber a vida do motoboy ou, enfim, influenciar pessoas a comprarem suas motos e ir para as entregas também para poder juntar o seu dinheiro e conquistar os seus sonhos, como carro, casa, viagens. Hoje em dia eu tenho mais orgulho da minha conquista porque eu parei para poder pensar nisso, né? Tipo, cara, eu consegui meu apartamento com 22 anos, né? Eu já consegui um público que, graças a Deus, hoje me acolhe e, enfim, me incentiva a continuar. Remontar minha casa, reconquistar esse meu lar e, enfim, conquistar uma casa para minha mãe. O que me sensibiliza, eu acho que das antigas, era sempre ver a dificuldade que minha mãe e meu pai passavam, né? Saíram da Bahia para poder vir para cá, para São Paulo e tentar a sua vida, meio que tentando sempre
dar o máximo pra mim. E na minha visão de infância era que a minha infância foi muito boa, que foi muito legal e que, nossa, eu gostava muito da minha infância, que, cara, eu comia tudo do bom e do melhor. Quando, na verdade, quando eu cresci, eu descobri que minha mãe me dava tudo do bom e do melhor e ela não comia tudo do bom e do melhor, né? Ela fazia parecer de que a vida tava ótima, mas quando, na verdade, não tava ótima, né? Então, quando eu consegui a conquista que vai ser a conquista dela, né? Eu acho que isso, de certa forma, vai ser uma conquista pra mim também. Quem na pandemia já foi chamado de herói, hoje é necessário gritar para que não sejamos discriminados por subir num apartamento, por exemplo. Mas é bom ver os colegas de profissão nas telinhas, sinal de que o nosso trampo tem tomado o reconhecimento de que tanto queremos. E se não, pelo menos estamos no caminho certo. A cidade é uma selva, e nesse grande xadrez de concreto, somos os peões que estão na linha de frente. A mensagem positiva que eu deixo pros motoboys é que não tenham vergonha da sua profissão e continuem, enfim, no seu rumo aí, que sempre no final do dia vocês serão abençoados, tá ligado? Sempre deixando o seu like e não esquecendo de dar a seta, amigão. Eu nunca imaginei que eu ia colocar minha moto na rua, eu nunca queria colocar ela na rua. Pra mim, ela era moto de passeio, de viagem, do meu sonho. Foi uma forma de alicerce, sabe? Pra eu me reconstruir, pra eu poder continuar os meus sonhos. No início de 2023, fui demitida da empresa onde eu trabalhava. O que me levou às entregas foi realmente a dificuldade de casa. Mas vou ser bem sincera, se eu soubesse que era como é, eu já tinha começado antes. Motoboy era luxo, chamava o motoboy quem podia pagar. Tem um colega que ficou bem de vida trabalhando de motoboy. Eu tenho que ter um pouco de limite, mas mesmo assim às vezes eu abuso. Tipo, falo assim, não preciso ir pra casa descansar. Não, mas hoje tá bombando, vamos aproveitar.